Oi, pessoal, tudo bom? Voltamos para mais uma correção de aula, tá bom? Ai, desculpa, engasguei. Bom, então vamos lá, uma aula de língua portuguesa para o nono ano, aula número 26, e o assunto de hoje é correção da aula 21, parte 1, beleza? Então vamos lá. Olha, nessa videoaula realizaremos a correção das atividades da apostila, página 32 a 40, tá bom? Referente a pronomes relativos. Então vamos lá, deixa eu pegar minha apostila aqui para acompanhar junto com vocês. Olha lá, pronomes relativos, tá? Releia um trecho do texto do regulamento, releia um trecho do regulamento escolar que trata dos deveres dos alunos. Ocupar o lugar que lhe for destinado no mapeamento da sala. Beleza? Olha lá. De acordo com o inciso, que é esse pedacinho aí, o que se espera que os alunos façam? Espera-se, é dessas opções que tem aqui, espera-se que os alunos ocupem qualquer lugar na sala? Não. Espera-se que os alunos ocupem apenas os lugares destinados a eles? Sim. Espera-se que os alunos escolham seus lugares no mapeamento da sala? Não, né, gente? Então é a segunda opção aí. Qual vocábulo a palavra que retoma? Ou seja, ela está substituindo qual palavra, tá? A palavra que retoma o lugar. Olha, ocupar o lugar que ele for destinado. O que lhe é destinado? O lugar que ele vai ocupar. Então, esse que está substituindo, para não ficar repetitivo, o substantivo lugar. Bom, C. Como esse pronome relativo contribui para o encadeamento das ideias contidas no texto? Então, olha lá, na verdade, é a função do pronome. É isso que ele está perguntando aqui, né? A função de todo pronome, independente de qual ele seja, é substituir um termo que já apareceu na frase, certo? Então, aqui dessas opções, são duas que você vai assinalar. Primeiro, é a segunda opção, o pronome evita a repetição de substantivos já mencionados no texto, tá? É essa aí. E a outra, logo em seguida, é a seguinte: o pronome detalha ou explicita palavras que já apareceram no texto, certo? São só essas duas, porque as outras, olha só, o pronome atribui mais formalidade ao texto? O pronome introduz uma explicação contrária àquela já mencionada? Também não, tá bom? Bom, 2. Desculpa aí, gente. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Os alunos devem guardar os livros didáticos. Os livros didáticos podem vir a ser úteis. Então, na verdade, sublinhe os períodos, né? É onde tem o ponto, né, gente? O período termina onde tem o ponto. Então, o primeiro os alunos devem guardar os livros didáticos. Primeiro período. O outro período é o seguinte: os livros didáticos podem vir a ser úteis. Grifa as duas, dividida aí pelo ponto. Depois, circule as expressões que se repetem nas orações. Os livros didáticos, tá? Que tem nas duas partes, nos dois períodos. Una os períodos utilizando o pronome relativo que, evitando repetições desnecessárias. O que eu faço então? Eu tiro o segundo, os livros didáticos, vou colocar um pronome relativo ali, que é o que, e junto tudo. E fica assim: os alunos devem guardar os livros didáticos que podem vir a ser úteis, tá? É só você trocar esse segundo livro didáticos pelo pronome relativo que. E junta tudo, claro. D. O pronome que retoma qual substantivo da frase? Ué, o livros. Tudo bem? Beleza? Esse substantivo livros. O que vai ser útil? Os livros. Na página 32, gente. Ainda, né? O terceiro exercício lá embaixo. Forme dois períodos, excluindo o termo que conforme o modelo. Os lugares estão marcados no mapeamento que deve ser obedecido. Então fica: os alunos. Desculpa, esse aqui é o modelo, né? Os alunos, olha de baixo. Os lugares estão marcados no mapeamento, o mapeamento deve ser obedecido. Então tá, os alunos buscam formação integral, que é o objetivo da escola. Os alunos buscam a formação integral. A formação integral é o objetivo da escola, tá? Eu só vou tirar o que e repetir o termo. B. A escola promove a formação integral dos alunos, que é o seu objetivo prioritário. Então fica: a escola promove a formação integral dos alunos, e depois, a formação integral dos alunos é o seu objetivo prioritário. São essas duas orações aí, beleza? C.
Brasileiros e estrangeiros têm direito à igualdade, que é um bem constitucional. Então fica, brasileiros e estrangeiros têm direito à igualdade. A igualdade é um bem constitucional. O que é constitucional, gente? É que está na Constituição, tá? D. Os regimentos devem seguir a Constituição, que é a Carta Magna do país. Ficaria assim: os regimentos devem seguir a Constituição. A Constituição é a Carta Magna do país. Carta Magna é aquela principal, a mais importante, aquela que todos, independentemente de cor, raça, sexo, onde mora, tem que seguir, tá? Vamos lá, deixa eu virar também a minha postilinha aqui. Que lê este poema, faça o que se pede. Tem um poeminha aí do Carlos Drummond de Andrade, que eu não vou colocá-lo ele aqui, vou colocá-lo ele, é demais, né, gente? Não vou colocá-lo aqui por falta de espaço, mas ele retoma um pedacinho dos versos ali embaixo no exercício, tá? Então vamos lá. Releia estes versos e em seguida complete as lacunas com os nomes substituídos pelo pronome relativo em destaque. Então vamos lá. João amava Teresa, que, ao pronome destacado, amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Tudo bem? Então vamos lá. Na primeira ocorrência, o pronome substitui o pronome lá, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo. Quem amava Raimundo? Teresa. Então coloca aí o nome dela, Teresa. Na segunda, olha lá, ó. Raimundo que amava Maria. Quem amava Maria? Raimundo. Então coloca Raimundo aqui. E na terceira, Maria que amava Joaquim. Quem amava Joaquim? Maria. Então você escreve o nome da Maria aí. E na quarta, né, o Joaquim. E na quinta, Lili, que não amava ninguém. Quem não amava ninguém? Lili. Tudo bem? 5. Deixa eu virar minha página aqui também. Opa! Espera aí que eu acho que saiu, né? Ui! Aqui. Vamos lá. 5. Leia a informação ao lado e reescreva os 3 versos da questão anterior, fazendo a substituição adequada. Aí tem uma explicação, uma informação ao lado aqui, né? Sobre o pronome relativo que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. E aí você tem que substituir aqueles versinhos que é onde aparece o que por um desses pronomes aqui, tá? Então ficaria assim: João amava Teresa, a qual amava Raimundo. O qual amava Maria, a qual amava Joaquim, o qual amava Lili, a qual não amava ninguém. Tudo bem? Bom, aí depois tem um pequeno texto aí também do Drummond, só que agora em vez de ser poesia, prosa. Leia o conto As Pérolas, escrito por Drummond, e responda as questões. Não vou ler o conto, né, gente? Mas conta a história de uma doceira que começou a encontrou uma pérola dentro do pacote de açúcar e ela começou a olhar com mais atenção os pacotes de açúcar. Começou a comprar mais açúcar, porque ela era doceira, né? Começou a comprar muito para usar mais, para ver se vinha mais pérolas, porque ela achou que ela queria fazer um colar. E aí, enfim, né? Quem leu sabe aí. Bom, aí a pergunta A lá embaixo. Qual é a semelhança entre açúcar e a pérola, gente? O que a gente poderia dizer que é parecida? Primeiro, na cor, né? Esbranquiçado e tem um brilhozinho, né? Se você pegar o brilho do açúcar assim, você vê que ele tem um certo brilho. A pérola também. Então essas duas são as coisas semelhantes entre elas. Nossa, desculpa, gente. B. Renata deixou de encontrar a tão sonhada pérola novamente por motivo de distração? Que fato mencionado no texto comprova sua resposta? Porque ela ficou atenta, assim, ela começou a ficar atenta para ver se achava uma nova pérola em novos pacotes de açúcar, mas uma passou batido e acabou dentro do seu doce que uma cliente achou, né? Então, assim, ele pergunta aqui, foi por distração? E se foi, que fato mencionado no texto comprova essa resposta, de que foi por distração? Assim, qual foi o fato? Sim, porque se uma cliente achou uma pérola num arroz doce que ela produziu, sendo que ela estava sempre atenta, é porque em algum momento ela teve uma distração, tá? Então você coloca aí, ela deixou de encontrar por distração? Sim.
O que comprova esse fato é que uma cliente acabou achando uma pérola no doce, tá? 7. Transcreva os períodos em que o termo que é um pronome relativo. Olha lá. A pérola era evidentemente para Renata, que sempre desejou possuir um colar de pérolas. Por que, que esse que é um pronome relativo? Porque ele está substituindo o termo Renata lá, certo? E ainda tem outro, né? Tem outro, você pode deixar só esse ou colocar o próximo, que o próximo é o seguinte. A menina que provou o arroz doce, aquele dia quase ia quebrando um dente. Então, ó, a menina que provou o doce. Quem provou o doce? A menina. Tudo bem? Então, são esses dois casos em que tem o pronome relativo que. Bom, virar aqui. 8. Una as orações em um único período, utilizando o pronome relativo que para evitar a repetição das palavras. Deixa eu ver se eu consigo tirar minha carinha aqui. Um pouquinho mais para cá, né? E esse lencinho tá subindo. Não quer ficar quieto no lugar. Vamos lá. Uso frequentemente o computador. Ganhei o computador do meu pai. Então, o que você poderia pôr? Uso frequentemente o computador que ganhei do meu pai, tá? Para a festa, vesti uma fantasia criativa. Eu mesma fiz a fantasia. Para a festa, vesti uma fantasia criativa que eu mesma fiz. Beleza. O que a gente tem que fazer aqui mesmo, gente? Quando a gente faz a substituição do termo pelo pronome relativo, a gente está evitando repetições. Portanto, o que tiver em duplicidade, estiver aparecendo duas vezes, é o que você tem que tirar. C. Estamos lendo um livro. O livro foi escrito por Ariano Suassuna. Estamos lendo um livro que foi escrito por Ariano Suassuna. D. No Brasil foi lançado um celular. O celular tem boa qualidade. No Brasil foi lançado um celular que tem boa qualidade, tá? E. Meus amigos irão ao show. O show acontecerá no maior estádio do país. Então fica, meus amigos irão ao show que acontecerá no maior estádio do país. 9. Una as orações em um único período, utilizando o pronome relativo que, antecedido da preposição exigida pelo verbo. Então tem que vir antes da preposição. Aqueles casos em que o verbo exige uma preposição, que a gente já conversou. A meta foi vencida, o atleta aspirava a uma meta. A meta a que o atleta aspirava foi vencida. Deu para entender? Se a gente tem que colocar o pronome relativo antes, ó lá, antes da preposição que o verbo exige, então, ó, a meta a que o atleta aspirava foi vencida. Vamos ver mais uma. O chocolate acabou, gostamos do chocolate. O chocolate de que gostamos acabou, tá bom? Olha como fica bonito quando a gente usa o pronome relativo da maneira correta. Fica bem clara a linguagem, não fica nada assim muito difícil de ler, mas ao mesmo tempo dá uma sofisticada na sua língua, né? Então é muito legal quando a gente sabe usar o pronome relativo, gente. Muita gente não sabe usar e acaba errando. Então vamos lá. O professor é competente, o aluno simpatiza com o professor. Então, ó, o professor com que o aluno simpatiza é competente. Tudo bem? A última não, a penúltima. O vendedor é sincero. Pedro acredita no vendedor. O vendedor em que Pedro acredita é sincero. O livro já está sendo vendido. O professor fez referência ao livro. O livro a que o professor fez referência já está sendo vendido. Beleza? 10. Deixa eu mudar a minha também. Peraí. Vamos lá. Na página 36, então. Leia um trecho do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, e responda as questões. Qual é o assunto principal do poema, gente? O tráfico de escravos, tá? Essa é uma coisa terrível, né? E Castro Alves era abolicionista, ele queria acabar com a escravidão, então ele lutava contra ela, através da sua arte, que era a linguagem, tá? B. A que termo se refere o pronome relativo onde no segundo e terceiro versos? Olha lá. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto. Tá? É esses aqui que ele está se referindo. Ele está se referindo a quem, esse onde? No mesma coisa daquele que
que substitui uma outra palavra, é a mesma coisa aqui. Então, olha, são os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz. Isso quer dizer o quê? Esse onde está se referindo a deserto. Tudo bem? Que outro pronome relativo consta nesse trecho? A que termo ele se refere? Também tem o que, né? Quer ver? São os filhos, são os guerreiros ousados que com tigres mosqueados combatem a solidão. Então, olha lá, é o que também está retomando os guerreiros ousados, tá? Então, olha lá, que pronome relativo consta nesse trecho? O que, né, nesse trecho todo aqui, e a que termo ele se refere? A guerreiros ousados. É isto. Continuando então a 11. Assim como os demais pronomes relativos, onde pode ser precedido de preposição. Analise essa oração e responda as questões. Olha lá. Aquela é a igreja de onde saíram os turistas. Vamos lá. Nessa oração, o pronome relativo onde se refere a que termo? Aquela é a igreja de onde saíram os turistas. Está se referindo à igreja, certo? Por que esse pronome está precedido de preposição? Gente, porque o verbo sair exige a preposição, tá? A preposição, quem sai, sai de algum lugar. Quem sai, sai de algo. De algo não, né? De algum lugar, tá? Então é aquela questão da regência verbal. Ela pede a preposição e a gente tem que usar, embora às vezes a gente não use. Bom, página 37 agora, deixa eu virar aqui. Se refere então agora aonde e donde, tá? 12. Preencha os espaços com onde, aonde ou donde. O turista perguntou onde se situa o maior estádio do mundo. Gente, lembra que o onde é uma coisa que não passa ideia de movimento, de locomoção. Agora, o aonde passa a ideia de locomoção, tá? Não sei onde devo fazer o teste. Também é o local, portanto, é o onde, não é uma coisa que se move. Qual é a praia? Aonde você vai? Aonde você vai? A pessoa está se deslocando. Então, é aonde. Seu caderno está no armário onde você guarda seu material. O armário não anda, então ele é onde. Deixei seu sapato no lugar onde você pediu, tá? O lugar não se mexe, então ele colocou lá. A casa onde nasci não existe mais, também não passa a ideia de movimento. A cidadezinha de onde os imigrantes vieram foi invadida por inimigos. Tá vendo que tem um sentido de deslocamento? Eles vieram de lá. De onde eles vieram? De onde os imigrantes vieram? É donde. Agora, H. O planeta aonde o homem pretende chegar fica muito longe da Terra. Tem um movimento, de chegar, é um astronauta indo, né? Então tem um movimento. Portanto, é aonde. E a fazenda, aonde o levarei, também tem a questão do movimento, vamos para lá, né? Eu levarei para a fazenda. Se localiza no interior de Goiás. Tudo bem? Bom, vamos lá. Agora o quem? Quem? 13. A seção 4 do Regulamento Geral do Aluno trata das medidas pedagógicas disciplinares. Leia um dos parágrafos dessa seção. Olha lá, parágrafo 4º. O aluno retirado da sala por conduta inconveniente será encaminhado ao orientador disciplinar ou ao gestor, a quem caberá aplicar as medidas previstas nos incisos 1 e 5 do presente artigo. Identifique o referente da expressão em destaque. Cadê? Não tem o a quem ali, A quem. Ele está se referindo a quem, gente? Será encaminhado ao orientador disciplinar ou ao gestor, a quem caberá aplicar. A quem caberá aplicar? Ou o orientador disciplinar ou ao gestor, tá? B. Qual é a natureza do referente, gente? Pessoa, lugar ou situação? Se é orientador ou disciplinador, é pessoa. C. Como se classifica a palavra quem nesse contexto? Ou quem ali? Pronome relativo. É a classificação gramatical dele, dentro da língua portuguesa. Bom, 48, exercício 14. Una os períodos empregando o pronome relativo quem. Este é meu professor, admiro meu professor. Este é o professor a quem admiro, tá? A quem admiro, porque está se referindo à pessoa, tem que ser quem. B. Uma pessoa maravilhosa está nessa foto. Apaixonei-me por ela. A pessoa maravilhosa por quem me apaixonei está nesta foto. C.
O ator representa papéis difíceis. Eu me referi ao ator. O ator a quem me referi representa papéis difíceis, certo? Não se esqueçam, gente, a diferença entre que e quem. Que é um objeto, alguma coisa, e quem é pessoa. Bom, agora cuja, cujos, cujas. Página 39, deixa eu mudar a minha também, aqui. Observando a regência verbal, una os períodos usando os pronomes relativos cujo, cujos, cuja, cujos, cujo, cujos, cuja, cujas. O diretor daquela empresa é doutor em economia. Meu pai simpatiza com as ideias dele. Então você coloca, o diretor daquela empresa, com cujas ideias meu pai simpatiza, é doutor em economia. Olha lá, hein, gente, põe direitinho. A escritora lançou um belo romance. A professora de literatura fez alusão a seu livro ontem. Então, olha lá. A escritora, a cujo livro a professora fez referência ontem, lançou um belo romance, tá? Parece meio complicado, gente, mas é só uma questão de hábito, viu? C. Foi fechado o restaurante. Em sua cozinha observou-se falta de higiene. O restaurante em cuja cozinha se observou falta de higiene foi fechado ontem. D. Ele é o novo auxiliar. Os professores necessitam de sua ajuda. Ele é o novo auxiliar. Ele é o novo auxiliar de cuja ajuda os professores necessitam. Língua portuguesa não é uma coisa simples, mas também com calma e dedicação a gente consegue fazer, né? Chico Anísio foi um excelente humorista. Jamais me esquecerei de seus personagens. Então, olha lá. Chico Anísio, de cujos personagens jamais me esquecerei, foi um excelente humorista. A decisão é boa. Tenho muita confiança em seu resultado. A decisão em cujo resultado eu tenho confiança é boa. Beleza? Serão divulgados hoje os nomes das empresas. O governo contará com seus serviços durante as obras. O nome das empresas com cujos serviços o governo conta, ou contará, né, serão divulgados hoje, certo? O filhote de cão custa caro, apaixonei-me por sua raça. O filhote de cão, por cuja raça me apaixonei, custa caro. Treino, gente, é uma questão de treino. 40. Exercício 2. Deixa eu até mudar minha página aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Tá acabando. 2. Leia as orações a seguir. 1. O acesso à internet permite a produção de reportagens mais completas. 2. Os dados da internet podem ser consultados por jornalistas de dentro das redações. Agora tem aqui, assinale as alternativas que apresentam o uso correto do pronome relativo para unir as duas orações. Então, a gente tem duas opções, tá? A primeira, o acesso à internet, cujos dados podem ser consultados por jornalistas de dentro das redações, permite a produção de reportagens mais completas, tá bom? E agora a última, a outra é a B. Os dados da internet, cujo acesso permite a produção de reportagens mais completas, podem ser consultadas por jornalistas de dentro das redações. Certo, pessoal? Nesse caso, são essas duas aí. E vamos lá. Exercício 3, tá acabando. 3. Leia a seguir um trecho extraído do primeiro documento oficial do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Traziam alguns deles arcos e setas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Comiam conosco do que lhes dávamos. Bebiam alguns deles vinho, outros os não podiam beber. Mas parece-me que se lhe envezarem, beberão de boa vontade. Envezarem. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quando podiam, com muito boa vontade, e levavam-na aos batéis. Bom, aí são umas palavras que estão naquele português de Portugal, tá? Então, olha lá, avezarem, adquirirem voz, o hábito, acostumarem-se, né? Acarretavam, transportavam em carreta. E a última aqui, batéis, são barcos pequenos, beleza? Dito isso, vamos lá.
Ah, o que Pero Vaz de Caminha descrevia nesse trecho, gente? Descrevia os índios, os nativos brasileiros, tá? Era o primeiro contato deles com esses índios. E o dos índios com os brancos. É a primeira vez que esses índios viam brancos. Bem, como é possível chegar a essa conclusão lá? Porque ele fala em arco, flecha, instrumentos, né, de caça típicos dos povos indígenas. Ele fala que os corpos estavam pintados. Tá? 4. Relê este trecho. Acarretavam dessa lenha quanta podiam, com muito boa vontade, e levavam-na aos batéis. O que está falando aqui, gente? Já do pau-brasil, viu? Essa lenha aí é pau-brasil. Ah, sublinha o pronome relativo presente nesse trecho. Quanta, tá? Qual é o referente desse pronome relativo? Quanto ao quê? A lenha, tá? Dessa lenha. Ai, gente, é isso. Acabou. Então tá bom, gente. É o seguinte. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades. Eu falo isso toda aula, porque eu percebo que tem gente que não tá mandando. Então, assim, por favor, mandem as fotos. Eu quero verificar se vocês realmente estão acompanhando as aulas, tá? E é isso. E não deixem para fazer a correção só quando eu mando as atividades corrigidas, gente. Não é esse o objetivo, tá? O objetivo é que você faça as atividades, mande as fotos para mim e depois faça a correção. É isso, tá bom? Então ficamos por aqui, gente. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.